E se eu te falasse que isso não só é possível, como sim, de certa forma o Sasuke já teve sim o modo Senin. Olha, pra falar a verdade, isso já teve na sua cara o tempo todo. E com isso, ele ficaria muito mais forte que o Naruto. Você duvida de mim, né? Como sempre, né? Então vem comigo e bora pro vídeo. Hey, Net, Trunks, Peter aqui. E galera, pra começar a gente precisa entender o que é o modo sábio, ok? E por isso o Fukasaku, aquele sapinho velho, muito gente boa, ele conseguiu explicar perfeitamente pra gente. Basicamente, o ninja, ele vira um sábio quando ele consegue meio que se tornar um só com a natureza. Ou seja, ele, natureza, sábio, pronto. Mas calma, não tô falando que ele vai cair morto no chão igual um adubo e virar samambaia no chão, não é isso. Isso talvez só tenha rolado com Zetsu. E olha lá, nesse caso o que acontece é que existe uma energia que é a energia da natureza, e ela está presente em literalmente tudo que existe. A atmosfera, o ar, as plantas, o mar, sei lá, tudo natural do mundo é uma fonte de energia gigantesca pro ninja sábio. Aquele que é sábio, o ninja burro não consegue ter nada disso. E apesar de eu não ser nem um ninja, né, outros seres como, por exemplo, os Otsutsuki, também roubam a energia dos astros. E foi na novel do Boruto que o Momoshiki foi tão apelão que conseguiu até puxar a energia de um universo paralelo dele. É absurdo isso. Só que a gente viu com o Naruto que também tem um problema muito grande com isso, né? Principalmente no caso dos ninjas humanos, que é o perigo de puxar muito mais energia natural do que consegue aguentar e virar um sapo cururu gigante. Como ninguém queria virar um bicho feio desse, né? Muito menos o Jiraiya, que é simplesmente o maior galã de todos os ninjas, ele aprendeu com o Fukasaku a equilibrar o chakra sábio junto com o chakra normal dele, para não ficar com aquela cara feiosa de sapo, né? E lembrando que o chakra é a fusão da energia espiritual junto com a energia física do cara. O que faz com que a energia natural seja um terceiro tipo de energia que se junta no corpo com as outras duas e elas precisam estar perfeitamente equilibradas, ou seja, todas as energias totalmente equilibradas, né? Tem que ser a precisão certa, de mais ou menos 1/3 para cada uma, senão vai dar bosta. Ou seja, pega uma pizza, fatia em 3. Tem que ser perfeito, mesmo tamanho para cada fatia, né? Beleza, Peter, entendi seu telecurso 2000. Mas o que o Sasuke tem a ver com isso? Calma, você tá sempre nervoso. É aí, meu caro Mequetrefe, que a gente precisa lembrar que a gente não tem só o modo sábio dos sapos em Naruto. Na verdade, a gente tem vários tipos de sábios, e talvez o Sasuke conseguir um modo Senin igual ao do Naruto, talvez seja absurdo pra você mesmo. Mas talvez se ele conseguisse um igual do Kabuto ou do Orochimaru, talvez não fosse tanto assim. Aí você, agora faz sentido, Peter. Agora você pode pensar isso. Isso porque, nesse caso, a transformação sábia é algo que vem da caverna Ryuki, né, a Caverna das Cobras, e de tabela também da Vila do Jugo. Originalmente, a transformação do Kabuto é de lá. E o poder do Jugo é uma versão mais fraca e mais bizarra do modo sábio. Tanto que, de certa forma, né, todo mundo que usava a marca da maldição acabava tendo um pseudo modo Senin. O que faz com que esse tipo de chakra nem seja totalmente estranho pro Sasuke. Por quê? Porque a marca da maldição foi feita com fluido do corpo do Jugo. Eu sei, nojento, né? E com o chakra senjutsu do Orochimaru. E com isso o Orochimaru forçava essa pseudo-transformação Senin do Jugo com chakra sábio pra toda a rapaziada que tinha lá o pescocinho mordido, entende? Por isso que o Chidori do Sasuke na transformação nível 2, lá no Vale do Fim contra o Naruto, era preto. E também é por isso que o Chidori do Sasuke, depois de ganhar o selo do Sábio dos Seis Caminhos, também era preto, porque ali ele tinha o senjutsu do Hagoromo com ele. E você aí achando que o Kishimoto dá ponto sem nó. Bom, quer dizer, beleza, às vezes ele dá mel. Mas o cara é brabo pra caramba, é um gênio, hein? Tem que respeitar. E falando em respeito, isso era algo que o Kabuto tinha até demais com o Orochimaru. Só que o Kabuto teve a sorte de ter um corpo que era naturalmente mais forte, mais resistente que o do Orochimaru. Isso você acha que era por quê? Porque o Orochimaru fumava e usava todo tipo de tóxico, você imaginar. Droga, era tipo igual bolacha, creme cracker pra ele. Por isso fica a dica aí. Fiquem longe das drogas, crianças, porque droga é uma droga. Porque com esse corpo forte, o Kabuto conseguiu atingir um nível de modo Senin que o Orochimaru não conseguiu. E galera, na boa, corpo forte pro Sasuke é moleza. Fala sério. Né? Corpo forte é moleza. Ficou estranho. Mas o Sasuke é casca grossa com o corpo dele. O cara já ultrapassou o nível que o próprio Madara tinha antes do modo Rikudo dele. E por mais que o Sasuke só tenha conseguido fazer alguma coisa contra o Madara ou contra o Ishiki na base dos truques, né? Na malandragem do Rinnegan dele, ainda assim o Sasuke já apanhou do limbo do Madara e já virou um João Bobo lá pro Ishiki de tanto apanhar. Mas não morreu. Ou seja, o cara tem um corpo casca grossa. Lembrando que o limbo do Madara, quando ele era umas 10 vezes mais fraco do que o Madara Rikudo, já deitava as biju na porrada com um soco. E o Sasuke chegou a apanhar do limbo do Madara mais forte de todos. E levantou numa boa. E agora com o Ishiki, né? Que ele já apanhou várias vezes, mas sempre levantou e continuou. Conseguiu continuar lutando. Ok, teve aquela vez lá que ele ficou preso nas estacas igual espetinho, né? Mas eu tô falando aqui dos momentos
de porrada, de força bruta mesmo, de que ele aguentou, de que ele caiu, levantou e continuou lutando. Então, galera, a gente chega à conclusão que o Sasuke sempre foi muito forte, ele sempre teve também algum poder especial que deixava ele ainda mais poderoso. Antes era a marca da maldição, que deixava o chakra dele ainda mais forte. Depois foi o Mangekyo Sharingan. Depois o Mangekyo Eterno. Aí o Rinnegan. E hoje ele voltou a ter só o Mangekyo Eterno. Mas com o corpo e o Sharingan mais fortes do que nunca. Por isso ele com certeza poderia muito bem dar um pulo no orfanato que o Kabuto ficou trabalhando lá depois da guerra e pedir uns conselhos pra ele. Ou melhor, o Orochimaru, que vira e mexe aparece aí, só manda um WhatsApp pra ele e pronto. O Orochimaru já ensina ele a ter o modo Senin também. É possível sim. Isso porque ele com certeza vai dominar mais rápido do que todo mundo. Já que o próprio Orochimaru já falou que o Sasuke iria ultrapassar e já ultrapassou o próprio Madara. E esse mesmo Madara que absorveu o Senjutsu do Hashirama e aprendeu a usar em segundos. Segundos, galera. Não é pra qualquer um não, ok? E na boa, a marca da maldição comum já fazia os ninjas Mequetrefe lá serem 10 vezes mais fortes. E como a marca do Kimimaro e do Sasuke eram especiais, eles falavam que o aumento era tão maior, era tão ridículo de grande, que não tinha nem como medir. Então era coisa de dezenas ou até centenas de vezes, quem sabe? Né? Era um Super Saiyajin 5, quem sabe, né? Ih, rababentinho de vez. Mas vamos lá. Imagina então o seguinte, com o modo Senin das cobras ou no caso do dragão. O Sasuke ia ficar muito mais forte, com certeza seria uma ajuda ainda maior pra Konoha. Porra, e ele ia ficar ainda mais forte que o Naruto. Mais forte. Agora, se você me perguntar, eu com certeza ia adorar. Eu ia pular da cadeira vendo o Sasuke com o modo dragão. Mas eu tenho certeza absoluta que isso nunca vai acontecer. Desculpa aí, foi bem de jogar fria. Por quê? Porque o problema pra obra era justamente o Naruto e o Sasuke serem ridiculamente fortes. E agora eles tiveram que nerfar os dois, né? Deram uns nerfs nos dois. Tá muito mais tranquilo de trabalhar na obra. Senão tirava o protagonismo do protagonista. Você já imaginou o Sasuke assim? Ele tem todos os jutsus muito mais overpower, na sua opinião? Ia ter Suzano tunado, jutsu do dragão, controle de energia natural, um monte de coisa. Então aproveita e já comenta aqui se ia curtir ver isso no anime e também se você acha possível isso acontecer. Quem sabe, né? Você nunca pode dizer que nunca, né? Não sei também. Mas não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Porra, na boa, sem a sua inscrição, de que adianta? Isso para, isso é um deserto, passa aquela palha. Você tem que estar aqui comigo. Pô, pelo menos eu com você. Tamo junto pra você ficar sempre informado de todas as obras da cultura nerd. Obrigado de coração, galera. Você é casca grossa. Até a próxima. Fui!